Olá pessoal, nessa videoaula eu vou estar ensinando vocês a como produzir a bolsa Madai, uma bolsa que ela tem esse formato bem diferente e que ela traz um acessório que está super em alta, que é a palha indiana misturada com o crochê. Então antes eu vou mostrar para vocês passar a ficha técnica dela. Ela ficou com 21 centímetros de comprimento e 11 centímetros aqui no diâmetro da profundidade da bolsa. Ficou pesando, sem a alça, ela ficou pesando 294 gramas. E ela, de fio, a gente gastou 250 gramas aproximadamente para produzir, utilizando, é claro, os fios de malha da Morino e de 36 milímetros. Claro que isso pode variar de acordo com o fio que você vai estar utilizando. Eu espero que vocês gostem da videoaula. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com uma amiga. Bora lá crochetar! Então, para a gente produzir aqui a bolsa Madai, quais são os materiais que eu vou estar utilizando? Fio de malha, que eu sempre falo, utilizo os fios de malha Premium, da marca Moreno Fios. Esse aqui é o de espessura 36 milímetros e da cor Ferrugem. Depois, no descritivo aqui do vídeo, eu vou deixar todos os materiais utilizados para a produção da bolsa e os arrobas, né, com os fornecedores da onde que eu comprei. A tela, né, que é a palha indiana, que eu comprei também na Casa de Palha Acessórios, então ela já vem com essa medida. Essa que eu tô utilizando aqui, ela é 15 por 20, tá? 15 centímetros de altura por 20 centímetros aqui de comprimento. Então lá na página deles vocês vão encontrar duas opções de tamanhos, fica aí a critério de vocês, né? Eu peguei essa menorzinha. Eu produzi aqui também um forro, eu não sei dizer assim ao certo qual que é esse tecido, porque eu já tenho um tempo que eu comprei ele. E aí eu fiz um forro exatamente do tamanho da tela, né, da palha indiana, porque também isso é opcional. Eu vou forrar aqui a bolsa, vou explicar para vocês como que eu faço para forrar. Se vocês quiserem, deixem bastante like aqui no vídeo, que eu posso mostrar também, fazer um tutorial gravando como que eu produzi esse forro aqui, que foi bem fácil, bem simplesinho, sem mistério. Além do forro e da palha indiana, vou utilizar esse fecho aqui, que é um fecho imantado. Ele fica bem bonita na bolsa, dá um acabamento, é um tigre. Vou trabalhar inicialmente com duas agulhas. Eu vou estar utilizando aqui a agulha 4,5 para poder passar com o fio de malha aqui por esses furos da palha indiana. Mas depois, na produção da bolsa, né, do resto do trabalho, eu vou estar utilizando aqui a agulha 6. Para finalizar o trabalho, eu vou estar utilizando uma agulha de tapeceiro e a cola, que eu sempre indico aqui, é a cola Pega Mil, e também uma tesoura. Então, bora lá crochetar. Então, vou começar aqui, como eu falei, utilizando a agulha 4,5. Vou deixar o meu forro de lado. A princípio, eu não trabalho com ela forrada. E aí, eu vou aqui já deixar o fio um tanto assim desenrolado também, para não me atrapalhar. E vou começar aqui fazendo por toda a volta dessa tela, né, dessa palha, pontos baixíssimos nessa primeira carreira aqui dos furos de todo o entorno dessa palha. Esse início você pode optar por começar desse lado ou desse lado, né, dos dois lados, qualquer um dos dois lados menores. E aí, por que então da gente sempre começar com qualquer um dos dois lados menores? Porque a bolsa, ela vai ficar desse jeito aqui, tá? A gente vai fechar a bolsa, trabalhar, e ela vai ficar desse jeito, com a parte menor sendo o fechamento da bolsa e a parte maior sendo a altura da bolsa. Então, eu vou crescer, né? Vou trabalhar mais vezes, depois que eu fizer todo o contorno com o fio de malha na palha, eu vou crescer, eu vou continuar trabalhando desse lado de cá. Então, eu preciso, para a gente ter uma continuação no trabalho, não ter que ficar cortando o fio e fazendo emenda, eu preciso começar com um dos lados menores. Então, você pode escolher começar desse lado ou desse lado, mas sempre com os lados menores, tá? E esse lado aqui é o lado de fora da costura, que é o lado que fica bonitinho. E esse aqui é o lado interno da costura. E aí, como a palha, ela também faz esse formato aqui, como se estivesse fechando, eu já deixo esse lado aqui, então, pra dentro da bolsa, e esse lado aqui é o lado que vai ficar pra fora da bolsa. E aí, sempre começando pelo primeiro furo, né? Nunca pelo meio ou final, sempre pelo começo aqui, pra poder ficar certinho. E aí, então, eu vou pegar o lado certo, né? O lado que ela fica meio que fechando, eu deixo pra parte de dentro. E aí, o lado certo aqui pra fora. Vou deixar um tanto assim de fio para depois a gente poder fazer o arremate no final. Vou pegar, passar esse fio aqui por dentro do meu primeiro furo.
E aí eu vou soltar ele aqui, eu não começo a esconder ele agora. Vou dar uma altura, vou entrar no segundo furo, vou puxar o fio lá atrás, vou trazer ele aqui pra frente e fazer o ponto baixíssimo. Aqui, nesse trabalho, ele é bem importante que a gente dê uma altura, ó, até o próximo ponto, até o próximo furo, para a palha não ficar repuxando, né? A gente tem que ter sempre esse cuidado, ó, de estar dando altura aqui até chegar no próximo furo da palha. E aí entrar, pegar o fio lá atrás, trazer para frente e fazer o ponto baixíssimo, para que ela não fique repuxando. E a gente vai dar a volta em toda a palha, em torno dela, fazendo esse ponto baixíssimo, essa trama. E aí a gente vai fazer assim até o final. Aqui nas esquinas a gente não faz ponto de aumento, a gente trabalha normal aqui, só com um ponto para cada furo aqui da palha. E aí eu vou seguir sempre nessa primeira fileira aqui de furos, tá? Ao redor de toda a palha. Dando altura, ó, entrando aqui. Vou no próximo. Vou fazendo isso até chegar lá no final. Aqui eu já tô chegando quase no final, fazendo os últimos furos aqui na palha. Fazer o último furo aqui da minha palha, vou entrar e fazer o último ponto baixíssimo. E aí aqui agora, pra gente fazer essa finalização, eu vou pegar, eu tô aqui com esse meu início do trabalho, que eu falei pra gente não esconder, deixar ele solto, porque eu vou desfazer aqui esse último ponto, com cuidado. E aí eu vou pegar esse fio aqui e vou passar por dentro dessa minha laçada, desse meu último ponto que eu deixei aqui. Daí eu vou puxar ele todo pra fora. E aí, com o fio que tá aqui vindo do meu rolo, eu vou ajustar esse último ponto para ele ficar do mesmo tamanho dos outros. E agora, com esse fio que tá aqui, eu puxando, eu ajusto esse primeiro ponto para ele também ficar certinho do mesmo tamanho dos outros. Aí agora a gente vai fazer aqui o fechamento, para fazer o fechamento invisível, né? Ficar toda aqui a carreira de ponto baixíssimo. Eu vou passar aqui com a minha agulha por debaixo dessa primeira correntinha. Vou pegar esse fio, vou trazer ele aqui pra cima. E aí, agora eu vou voltar com ele, passando ele aqui no meio dessa última correntinha. Então, eu vou entrar com a minha agulha aqui por trás, vou entrar com ela no meio aqui do meu ponto, pegar esse meu fio, levar ele lá pra trás, enrolar ele aqui na agulha, levar ele lá pra trás. E aí, aqui eu fechei a minha carreira de pontos baixíssimos. Aí agora a gente vai ter aqui esse fio que ele tá solto. Eu vou trabalhar agora aqui com um ponto baixo em volta de toda a tela e eu vou esconder esse fio aqui do início. Então eu vou pegar, eu tô aqui atrás com o meu fio do rolo nesse ponto, eu vou entrar com a minha agulha nesse primeiro ponto onde que eu tô com o fio aqui solto do início do trabalho. Então, eu vou entrar aqui no meio, sempre no meio da correntinha, entrando aqui no furo da palha. Vou puxar esse fio que tá vindo do rolo, trazer ele aqui pra frente, dar uma altura. Mais uma vez, a gente tem que dar uma altura, trabalhar com a altura legal, não deixar muito apertado pra gente não amassar essa parte aqui da palha. E aí, eu vou dar uma altura e vou fazer aqui um ponto baixo. Eu vou fazendo isso por volta de toda a palha. E aí, agora, a gente pega e começa a esconder. Aqui, na verdade, eu já vou começar a esconder esse fio do início aqui do trabalho que a gente deixou solto aqui atrás. Então, eu vou sempre deixando ele esticado. E aí, já vou esconder. Vou fazer aqui no próximo um outro ponto baixo, dando altura, ó, puxo o fio lá atrás, trago ele aqui pra frente, dou altura, pra ficar exatamente do mesmo tamanho que a minha laçada que já tá na agulha. E aí, ó, mantenho o fio aqui sendo escondido, vou conduzindo ele, pego o fio do rolo e fecho aqui o ponto baixo.
A gente tem que lembrar que nas quinas a gente vai estar sempre fazendo um ponto de aumento, tá? Aqui eu comecei com um ponto baixo, sozinho, mas quando eu chegar nesse lado de cá, eu vou fazer aqui um ponto de aumento. Então, eu vou pegar, vou seguir aqui, ó, entrar no próximo da altura e vou fechar o ponto baixo. E aqui o fio eu tô conduzindo, tô esticando para manter ele sempre retinho aqui, não embolar por trás, e vou conduzindo ele, ó, vou escondendo. Por enquanto eu vou estar usando essa agulha para poder passar pelo furo da palha, que ela é uma agulha menor, mas depois a gente vai trocar. Vou estar usando uma agulha maior para o trabalho não ficar com um ponto tão apertado. E aí eu vou seguir aqui até chegar na quina, onde eu vou estar fazendo um ponto de aumento. Ó, tô escondendo, ele já tá quase chegando no final aqui. Sempre dando altura, vai ajeitando a peça, porque como eu tô usando uma agulha menor, ela pode tender a fechar, mas a gente vai arrumando aqui a palha para ela não ficar dobrada, enrolando. E vou puxando aqui, ó, tem só um restinho do fio aqui atrás agora, eu vou puxando ele para ele ficar bem certinho. Vou ajeitando aqui. E aí agora a gente vai chegar aqui no ponto da quina da palha, onde eu vou estar fazendo aqui o ponto de aumento. Então, vou fazer aqui um ponto e outro ponto no mesmo lugar, entrando com a agulha no mesmo lugar. Eu gosto de deixar sempre o fio, uma dica que eu já dou aqui nesse vídeo, com essa parte lisinha pra frente. Então, quando eu pego ela na agulha, eu sempre tenho que segurar com essa parte aqui, com a abertura, a emenda do fio pra trás. E aí pegar aqui na agulha com a parte lisinha pra frente. E aí aqui eu vou seguir mais uma vez até o final da carreira, até chegar aqui do outro lado da palha, fazendo esse mesmo trabalho. E aí, quando chegar aqui nessa quina, vou fazer o ponto de aumento em todas as quinas. E vou esticando aqui para ela não ficar muito apertada. Cheguei aqui nessa quina, já fiz um ponto, tô fazendo o segundo ponto, que é o ponto de aumento. E aí, vou dar sequência aqui, do mesmo jeito como eu fiz do outro lado. Só que desse lado de cá, a gente já vai colocar um lado do fecho. Então, eu vou fazer aqui até chegar mais ou menos no centro. Já vou colocar um lado do meu fecho. Vou ajeitando aqui. Eu vou parar aqui e ver e centralizar em relação à quantidade de pontos, né? Aqui eu vou estar colocando 2 pontos, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse aqui é o meu meio. Vou pegar aqui um lado do meu fecho. E aí, como que eu vou fazer? Ele vai ficar nessa posição aqui. Então, para ele ficar aqui, eu vou botar ele na minha agulha desse jeito. Vou entrar, ó, tô com ele assim, com as costas dele, vou entrar com ele na minha agulha assim, pra poder passar o fio por dentro dele, ó. E aí, prender ele no ponto. Daí, quando a gente faz, ó, aqui, coloca ele na posição certa, ele fica exatamente assim. Então, já tá preso primeiro. E aí, agora a gente vai seguir fazendo normal, ponto baixo,
até chegar no final e fechar essa carreira aqui, tá? Então, nessa próxima quina eu vou fazer mais uma vez o ponto de aumento. Já chegando aqui no final da carreira, aí lembrando que esse aqui que foi o primeiro ponto, a gente fez aqui, é um ponto de quina, eu fiz o meu primeiro ponto aqui, eu tenho que fazer um ponto de aumento, então eu vou fazer o último ponto aqui. E aí agora eu vou trazer esse fio pra cá, a gente vai fazer mais uma carreira de ponto baixo, ao redor de toda essa palha. Então, eu vou entrar aqui, eu tenho o primeiro ponto baixo aqui, e essa é a minha primeira correntinha. Eu vou entrar aqui com a agulha, vou pegar essa laçada, vou trazer ela pra cá. A gente ajeita aqui o ponto, tá? Porque ele é um ponto de quina, e a palha, às vezes, ela dá uma embolada assim, ó. Aí tem que tomar cuidado e ajeitar pra ela não ficar aparecendo aqui. Eu empurro ela pra dentro, tá? E aí ela fica amassadinha pro lado de dentro. Ajeito aqui o ponto, eu vou puxar aqui o fio do meu rolo, para essa minha laçada ela ficar mais justinha. E aí, vou dando uma ajeitada aqui, para ficar aqui com essa laçada do tamanho, né, das outras. Só puxando aqui e arrumando. A gente puxa aqui o fio do rolo, para poder diminuir aqui a laçada, e eu puxo a laçada para poder diminuir isso aqui. E aí eu vou entrar aqui no centro. Agora, se vocês quiserem, já pode trocar a agulha. Já vou passar a usar a minha agulha aqui número 6. E aí eu vou fazer mais uma carreira de ponto baixo, só que eu vou estar trabalhando aqui com ponto baixo centrado. Então, eu vou estar sempre entrando no meio do meu ponto baixo, tá? E aí, aqui, então, eu vou entrar. Eu tenho esse meu primeiro ponto aqui, eu vou entrar no meio dele, vou sair aqui atrás, ó, tem essa voltinha aqui do ponto baixo e as duas perninhas, uma de cada lado, a minha agulha saiu no meio. Eu vou pegar o fio aqui do rolo, vou trazer ele pra frente, eu vou ajeitar aqui, ajustar essa minha laçada, e aí passar aqui pra dentro da minha agulha, e pegar esse fio, e aí aqui a gente já fez o primeiro ponto baixo. Tá? Então, eu já comecei aqui com o meu primeiro ponto baixo da carreira, da segunda carreira, e eu vou fazer por volta de toda a carreira. Na primeira carreira que a gente fez aqui embaixo, a gente usou nas quinas ponto de aumento para poder fazer a voltinha certinha, né? E aí, agora nessa carreira, a gente vai estar fazendo um ponto de aumento em cada ponto baixo que fez o ponto de aumento da carreira de baixo. Então, esses dois pontos baixos, eles fizeram parte do ponto de aumento dessa carreira aqui. Então, em cada um deles, nessa próxima carreira, eu vou estar fazendo um ponto de aumento. Então, eu vou fazer um ponto de aumento nesse daqui, vou fazer um ponto de aumento nesse daqui, para poder fazer a voltinha certinha. E aí, aqui, como eu subi o meu primeiro ponto nesse ponto aqui, que na base era um ponto de aumento, eu vou fazer, então, nesse primeiro ponto, 2 pontos baixos para já começar com um ponto de aumento, tá? Então, a gente ajeita aqui o ponto, abre um espaço para poder ficar aqui 2 pontos baixos para poder fazer o primeiro ponto de aumento. E aí, aqui a gente vai seguir a sequência de ponto baixo, a gente vai estar fazendo aqui ponto baixo centrado, da altura aqui e fechar até chegar nessa segunda quina aqui para poder fazer 2 pontos de aumento. Então, vou fazer aqui, lembrando que a gente está fazendo ponto baixo centrado, então, vou entrar no meio do ponto. Aí, é só olhar aqui atrás, ó, tem essa voltinha e as duas perninhas eu tenho que entrar no meio. Lembrar sempre de dar altura aqui, de acordo com a laçada que já tá na minha agulha, pro ponto ficar bem certinho. E aí, a gente vai seguir até chegar na outra quina, para poder fazer os 2 pontos de aumento. Aí, aqui mais uma vez,
eu cheguei na minha quina e eu tenho aqui os 2 pontos baixos que fizeram parte do ponto de aumento na minha primeira carreira. E em cada um deles eu vou colocar, então, um ponto de aumento. Vou fazer 2 pontos baixos. Aqui eu vou fazer um, vou entrar no mesmo lugar, vou fazer o segundo. E aí, aqui no próximo, vou entrar, dando a altura, vou fazer aqui o primeiro, vou entrar de novo no mesmo lugar, vou dar a altura e fazer o segundo. A palha começou a aparecer aqui, ó, é só eu vir com a minha agulha, eu pego uma agulha menor, pode ser que a gente começou o trabalho, e eu empurro ela pra lá pra dentro, ficar aparecendo aqui. E aí, agora eu vou seguir fazendo, continuando, né, a carreira de ponto baixo, até chegar nessa próxima quina, onde eu vou fazer novamente 2 pontos de aumento. Aí, aqui eu já fiz essa outra quina, colocando aqui 2 pontos de aumento, e já tô chegando do outro lado. E aí, eu vim mostrar aqui pra vocês como que eu vou fazer com o fecho, tá? A gente tá fazendo ponto baixo centrado. Aí, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou deixar o fecho sempre pra baixo, só que se vocês olharem, se eu fizer assim, ó, eu consigo ver essa parte metálica dele aqui. Eu vou pegar, entrar com a minha agulha, se vocês estiverem tendo dificuldade, pode trocar a agulha, fazer com uma agulha menor, que fica mais fácil. Mas eu vou fazer o ponto baixo centrado, pegando no centro desse ponto, mas passando por dentro do meu fecho, dessa voltinha aqui, ó. Dessa voltinha aqui do meu fecho, tá? Então, eu vou empurrar o fecho assim pra cima, pra eu poder passar aqui e entrar no meio. Eu tô segurando o fecho, eu passei por dentro do fecho, pela voltinha do fecho e no meio do meu ponto. Pra que eu faço isso? Pra deixar o fecho mais firme na peça, mais preso na peça. E aí, eu vou seguir aqui fazendo o resto do ponto baixo. Quando eu passar por ele, eu vou mostrar pra vocês como que ele fica. Ó, quando eu faço assim, ele fica um fecho mais firme, tá? Ele vai ficar preso por esse ponto e por esse ponto aqui também. E aí, aqui agora eu vou seguir até o final fazendo desse jeito. Nessa quina aqui a gente vai fazer mais 2 pontos de aumento. Vou arrumar aqui esse meu fio, para poder essa parte aqui da emenda ficar para trás. E quando puxar, a parte lisa vir para frente. E a gente vai estar sempre arrumando. Paro para arrumar a peça. A gente vai ajeitando a peça, ó. Vou moldando todinha ela. E é mais ou menos isso aqui que vai acontecer com ela. Ajeito aqui o fecho. E ela vai ficar... Aqui a gente tem ainda pra fazer uma carreira, né? Mas é mais ou menos isso aqui que ela vai ficar, a carinha da bolsa. E aí, vamos fechar aqui mais uma carreira. Aqui com mais um ponto de aumento. A palha tá aparecendo aqui de novo. Vou pegar a minha agulha menor e vou empurrar lá pra dentro. Por que eu falo que não tem problema de colocar essa palha empurrando assim ela pra dentro? Que ela não vai ficar aparecendo. A gente vai forrar, lembra que a gente vai forrar aqui toda a bolsa, ó, só pra vocês terem uma ideia. O forro, ele vai cobrir toda essa parte que a palha aparece. Então, não tem problema da gente ficar empurrando a palha e dela ficar aparecendo aqui, tá? Quem não for forrar, aí ela vai ficar com esse acabamento interno, que eu também não acho grande problema. Mas forrando, a gente esconde e ele fica bem perfeitinho. Eu vou seguir então aqui, fazer essa carreira. Quando eu chegar aqui no final, volto aqui com vocês. Já tô chegando aqui no final. Vou fazer os últimos pontos. Já contornei aqui toda a palha com essa segunda carreira de ponto baixo centrado. E aí, agora aqui eu chego nesse meu último ponto, que assim como o primeiro, ele era um ponto baixo
de aumento, né? Para poder fazer essa quina aqui, como eu fiz as outras. Então, ele era um ponto baixo, que fazia parte do ponto baixo de aumento. Então, eu vou fazer aqui, dentro dele, 2 pontos baixos, né? Para fazer um aumento. Ponto de aumento da quina. Vou ajeitar aqui que o fio ficou com essa emenda pra frente. E agora eu vou soltar essa laçada aqui. Eu vou arrumar aqui a peça só pra gente poder já ter uma ideia de como que ela tá ficando, ó. Arrumo os pontos. Aqui eu vou dar uma ajeitada, aqui ficou muito repuxado. A gente vem e só puxa aqui, ó, com uma agulha mais fina. Eu puxo o ponto pra ele não ficar tão repuxado assim, aparecendo aqui a palha. E aí agora a gente já tem uma ideia, mais ou menos, ó, de como que já tá ficando a peça, que a gente vai arrumar todos esses pontos. E aí, desse lado aqui, a gente vai continuar trabalhando, a gente vai continuar crescendo com o trabalho para poder fazer aqui a peça, a bolsa, e ela ter mais ou menos esse tamanho aqui, ó, essa voltinha aqui de fechamento, tá? Ficar mais ou menos assim. Então, a gente vai fazer o fechamento dessa carreira. Vou pegar essa laçada, eu tenho meu primeiro ponto baixo aqui. Vou entrar aqui debaixo dessa correntinha e vou levar a minha laçada lá pra trás. E aí, eu vou ajustar aqui a laçada, puxar o fio que tá vindo do rolo, pra poder diminuir essa minha laçada. E aí, eu vou puxando a laçada pra poder diminuir esse meu fio, né, que tá fazendo essa voltinha aqui. Eu vou deixar essa laçada aqui ficar comprida desse jeito aqui, porque a gente vai começar a fazer agora, trabalhar, a crescer com o trabalho, né, a fazer mais carreiras para esse lado de cá, tá? Por isso que eu falei lá no início do trabalho que a gente tem que escolher um dos dois lados de 15 centímetros da palha para poder estar começando o trabalho, porque a gente vai chegar no momento em que a gente vai parar de fazer o trabalho em volta da palha e vai crescer para um lado só. Então, aqui eu vou pegar, vou começar a fazer um trabalho utilizando, a gente vai continuar fazendo ponto centrado, né, entrando então aqui no meio, no centro do ponto baixo, mas agora a gente vai começar a trabalhar com ponto meio alto. Então, eu vou deixar essa laçada aqui comprida desse jeito, vou entrar com a minha agulha por trás dela, e aí eu vou vir aqui, ó, só para vocês entenderem, eu tenho esse meu primeiro ponto baixo, e eu tenho esse ponto baixo aqui, que foi o último ponto baixo que a gente fez, né? O ponto baixo de aumento, que foi para a gente fechar aqui a carreira. Eu vou entrar no centro desse ponto, eu não vou vir, normalmente, né? A gente, para subir uma carreira, a gente sobe fazendo ponto exatamente nesse aqui. Só que eu vou usar esse ponto aqui. Então, eu vou entrar com a minha agulha por trás aqui da minha laçada, vou pegar, vou vir com ela aqui, ó, pra frente, trazer ela aqui pra frente e vou entrar no centro desse ponto aqui, que foi o último ponto que a gente fez. Vou sair ele no centro, tá, atrás, vou laçar meu fio do rolo, trazer ele pra frente, vou dar uma altura e vou fechar aqui meu ponto, que vai ser meu primeiro ponto meio alto, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui agora uma carreira de pontos meio alto. E aí eu vou vir aqui e sempre fazendo no centro da carreira de baixo. Vou laçar meu fio do rolo. Aí eu tenho aqui então o meu primeiro ponto dessa carreira. Eu vou passar aqui no meio dele, ó, no centro. Vou trazer o fio lá de trás, vou dar uma altura. Eu vou ficar aqui agora com 3 laçadas na minha agulha. Vou pegar o fio do rolo e vou passar por dentro dessas 3 laçadas. E aí eu costumo vir ajeitando aqui, tá? A peça, ela ainda tá toda pra dentro, assim, a palha. Eu costumo deixá-la assim, vou trabalhando com ela assim, para no final a gente fazer isso aqui e poder tá fazendo o formato da bolsa, tá? Mas aí vocês veem como a melhor forma para vocês irem trabalhando. E aí aqui, então, eu vou continuar dando sequência aqui
para essa carreira de ponto meio alto. Vou dar aqui a laçada, vou entrar no meio aqui do meu ponto, vou pegar aqui atrás o fio, trazer para frente, vou dar altura. E aí aqui mais uma vez eu vou estar com 3 laçadas na minha agulha e vou passar essa laçada por dentro das 3. Então, mais uma vez, vou fazer outro ponto meio alto, dou altura, fico com 3 laçadas na minha agulha. Vou pegar o fio do rolo, laçar na minha agulha e passar por dentro dessas 3 laçadas que estavam na minha agulha. E aí aqui agora eu vou fazer, ó, eu tenho esse último ponto, né, dessa primeira carreira aqui, que tem um ponto de aumento, né, os 2 pontos de aumento. Eu vou fazer nesse e vou fazer aqui o último nesse. Eu vou fazer aqui meu último ponto meio alto dessa carreira. E aí agora a gente vai fazer a subida. A subida da carreira, né, quando a gente vai fazer trabalhar com ponto meio alto, a gente faz 2 correntinhas. A gente está trabalhando com ponto meio alto. E eu vou virar o trabalho e eu vou fazer mais uma carreira de ponto meio alto. E aí aqui eu tenho as 2 correntinhas que eu subi, vou enlaçar meu fio do rolo, vou entrar já aqui, ó, nesse primeiro. Aqui eu não vou fazer mais ponto centrado, eu já vou começar a trabalhar passando por debaixo das correntinhas. Então eu vou fazer o ponto vindo aqui, ó, passando por debaixo das correntinhas. Então aqui eu tenho as 2 correntinhas que eu fiz de subida, virei o trabalho, vou enlaçar meu fio do rolo, vou entrar nessa correntinha aqui. Vou fazer meu primeiro ponto meio alto aqui. E aí agora eu vou na próxima, passo meu ponto meio alto aqui. E aí na próxima, lembrando sempre de dar altura. E aí aqui agora eu cheguei no final da carreira, vim fazendo toda ela em ponto meio alto. Aí aqui, ó, eu tenho mais uma correntinha. Quem tem dúvida de olhando assim, né, a gente consegue colocar a agulha aqui, ó, nessa última correntinha. É só olhar, ao invés de olhar o trabalho assim de frente, olha aqui de cima. Você consegue ver que tem mais uma correntinha aqui. Então a gente vai fazer mais um ponto meio alto, passando aqui por debaixo dessa correntinha. E aí agora a gente finaliza aqui a carreira. Eu vou fazer mais 2 correntinhas para fazer mais uma subida. Vou virar o trabalho novamente. E agora a gente vai fazer a última carreira de ponto meio alto. Nessa carreira a gente já vai colocar o outro lado, a outra metade do fecho que a gente colocou aqui, uma metade. E a gente vai colocar essa outra metade aqui, quando chegar no meio. Então agora, da mesma forma como a gente fez na carreira de baixo, a gente tem aqui 2 correntinhas. Vamos entrar aqui, continuar fazendo o ponto meio alto, passando por debaixo da correntinha. Vou enlaçar aqui o fio do rolo, vou entrar nessa minha primeira correntinha e vou fazer já aqui um ponto meio alto. E outro. E aí, quando chegar no meio, a gente vai botar o fecho. Fazer a aplicação do fecho. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos meio altos para esse lado. E aí eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos meio alto, que a gente tem mais uma correntinha aqui, 6 pontos meio alto para esse lado. Então, exatamente aqui no meio é onde eu tenho que pegar e colocar o meu fecho, que vai casar. A gente vai conferir aqui, ó, se vai estar casando com o lado de cá que eu coloquei o meu fecho, ó. Ele tem que estar certinho, centralizado. A gente vai fazer aqui essa medida, ó. E eu colocando aqui, vai casar certinho com o fecho do outro lado. Então, a gente vai colocar aqui, fazer a aplicação. Da mesma forma que eu fiz o outro, eu vou colocar o fecho desse jeito aqui, passar pela minha agulha. Aí eu vou dar uma laçada aqui na agulha e vou fazer o ponto meio alto. Vou entrar com a minha agulha, atravessar a correntinha, pegar o fio lá atrás. E aí vou passar essa laçada por dentro do meu fecho.
Ó, aí eu vou ficar com 3 laçadas, eu vou dar uma altura aqui, ficar com 3 laçadas e o meu fecho preso aqui. Aí eu vou pegar o fio do rolo, vou laçar e vou fechar aqui o ponto meio alto. E aí o meu fecho ele ficou aqui. Aí agora eu vou pegar e vou continuar, seguir fazendo o ponto meio alto até o final da carreira. Faltam mais 2 pontos. Mais uma vez aqui, chegando no final, a gente tem aqui o último ponto. Se você tem dúvida, você olha aqui o trabalho por cima e que você vai ver tem uma correntinha aqui que dá para fazer mais um ponto. Então, vou laçar o fio do rolo, vou passar aqui com a minha agulha por debaixo dessa correntinha, pegar o fio atrás e fechar aqui o ponto meio alto. Mas só para vocês já verem como é que tá ficando o formato da bolsa aqui, ó. Já dá para até fechar ela. Ela vai ficar mais ou menos assim, ó, no circular aqui. E desse jeito aqui seria o lado da frente da bolsa e esse aqui o outro lado, né, que tem mais partes do crochê. Então aqui agora a gente vai soltar essa laçada um pouquinho, folgar, vou cortar aqui um pouco do fio, vou puxar esse fio todo aqui para fora e eu vou arrematar esse fio. A gente ainda vai fazer mais uma carreira aqui, na verdade a gente vai fazer um acabamento todo aqui em volta, tá? Para poder ficar essa lateral aqui na hora que for fechar a bolsa, ela ficar com um ponto, né, com uma correntinha, assim como toda essa volta aqui da bolsa. Então agora eu vou pegar e vou, com a ajuda aqui da agulha de tapeceiro, vou fazer aqui o arremate desse fio, vou esconder esse fio para poder colar. Então eu vou ajeitar aqui, puxar o último ponto. Como eu vou fazer aqui ainda um acabamento, toda essa lateral, então eu posso esconder e passar aqui esse fio por aqui, esconder aqui nessa lateral, tá? Eu ainda vou fazer aqui uma carreira, aí aqui cada um faz esse arremate, né? Esconde de uma forma, de um jeito. Eu gosto de colocar o fio para dentro, sempre para dentro, e aí passando aqui, ó, por de trás dos pontos e vir escondendo, puxando aqui para o ponto ficar bem certinho, passando aqui por baixo para depois a gente pingar um pinguinho de cola e cortar. Aí aqui agora eu vou pegar um pouco da cola, vou pingar uma quantidade aqui generosa até. Usando a cola Pega Mil. E aí eu dou uma apertada aqui para poder fixar, puxo esse fio, estico ele para poder cortar bem rente. E aí ele ficar bem escondido aqui. E aí agora a gente já pode fazer o acabamento aqui das laterais. Eu vou pegar aqui o meu fio, vou desenrolar um pouco dele. Aí aqui eu vou trabalhar com ponto baixo e aqui na frente com ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer aqui, ó. Essa é a parte aqui da frente da bolsa. Então, eu vou estar trabalhando com a parte que vai ficar para fora, tá? Ó, essa é a parte de fora da bolsa. E esse aqui é o lado de dentro. Eu vou pegar o lado de fora da bolsa, vou trabalhar com ele aqui. Vou soltar um pouco do fio. Vou deixar um tanto assim de fio para depois a gente esconder e arrematar. E aí eu vou começar bem aqui, ó. Eu tenho aqui a última correntinha, ainda da parte da última carreira aqui, da segunda carreira de ponto baixo, que é da palha. E aí aqui já o meu primeiro ponto meio alto dessa parte aqui da aba, né? Eu vou entrar aqui debaixo desse meu ponto meio alto. Aí eu pego uma parte aqui do ponto e a parte de trás também. Vou pegar aqui o meu fio e vou subir aqui um ponto baixo. E aí aqui, ó, fica o início que eu vou começar a esconder fazendo aqui um fio conduzido. Aqui não tem uma coisa muito certa, a gente vai meio que olhando onde tem os buraquinhos, tentando pegar sempre da quina, não entrando muito no meio do trabalho. Eu também não dou muita altura aqui,
para o ponto ele ficar mais ou menos da mesma altura que o resto do trabalho. Se eu ficar fazendo uma altura muito grande, né, deixar o ponto muito alto, ele vai acabar passando isso aqui. Então, eu tenho que tomar cuidado para o meu ponto não ficar tão alto. E aí, vir entrando aqui pelos espaços, né, entre um ponto e outro. Lembrando de esconder aqui esse fio, a gente vai fazendo o fio conduzido. E aí, eu vou fazendo aqui esse acabamento em ponto baixo na lateral toda. Chegando aqui, eu vou fazer um ponto baixo, vou entrar de novo, só que aqui, ó, eu vou entrar agora debaixo exatamente dessa correntinha. Esse fio a gente deixa aqui para depois no final, a gente vai colar e cortar essa pontinha que ficou, que passou, não tem problema. E aí eu vou passar aqui, ó, por debaixo dessa correntinha, vou pegar meu fio aqui atrás, vou puxar ele e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu vou entrar aqui, fazer um ponto baixíssimo. Vou dar altura para chegar na próxima correntinha, para não ficar, aqui a gente deixa bem folgado, para não ficar repuxando. Então, vou entrar aqui na próxima correntinha, debaixo dela, vou fazer outro ponto baixíssimo. Nessa parte aqui toda, nessa carreira toda aqui da frente, a gente vai fazer ponto baixíssimo. Vou fazer aqui, lembrando de dar uma altura aqui para poder chegar na próxima correntinha e para o ponto não ficar repuxado. A gente vai ajustando aqui, ajeitando. E aí eu vou seguir aqui fazendo. Na hora que chega aqui na frente desse meu fecho, eu vou botar ele aqui para trás e vou passar aqui por debaixo da correntinha. Não passo por dentro do fecho como eu fiz do outro lado. Só vou fazendo mesmo o ponto baixíssimo. Aí vou fazer aqui até o final da carreira. Aí agora que chegou aqui, eu fiz meu último ponto baixíssimo nessa, debaixo dessa correntinha, eu vou virar aqui, ó. Vou entrar de novo aqui. Eu não entro debaixo, tem a correntinha aqui, eu não entro debaixo nessa correntinha. Eu vou entrar aqui, ó. Vou abrir aqui para vocês verem bem. Eu tenho a correntinha por onde eu entrei e fiz meu ponto baixíssimo e eu tenho esse fio passando aqui. Eu vou entrar aqui já meio que pro lado, vou puxar o fio do rolo, vou dar uma altura e já vou fazer aqui um ponto baixo. Agora aqui desse lado, da mesma forma como a gente fez desse lado de cá, não tem um lugar muito certo para estar entrando. Então a gente vai vendo meio que um espaço entre um ponto e outro. E aí eu vou fazer aqui o ponto baixo. Vou entrando. Aqui tem que tomar cuidado para a gente não fazer um ponto de aumento, tá? Não ficar entrando no mesmo espaço e fazer dois pontos baixos no mesmo espaço para não ficar um ponto de aumento. A gente vai vendo aqui onde tem um espacinho para estar colocando o ponto baixo. Vou ajeitando aqui a bolsa. Eu vou entrar aqui. E aí aqui, ó, eu já posso fechar, tá? Não tem mais espaço para eu fazer, porque aqui já é o meu ponto, o ponto da carreira aqui, dessa segunda carreira que a gente fez em volta da palha. Então aqui eu já entrei no meu último ponto. Eu vou pegar, deixar um tanto assim de fio, cortar. Eu vou puxar esse fio aqui para eu poder fazer agora esse fechamento aqui, ó. Eu vou fazer uma correntinha para fechar. Vou entrar aqui por debaixo dessa correntinha. Vou pegar meu fio, trazer para cá, para baixo, puxar ele todo. Aí aqui a gente vai ajustando a peça, tá? E aí agora, para fechar essa correntinha aqui, eu tenho que entrar no meio dessa correntinha por trás. Eu vou passar aqui, eu vou até pegar uma agulha mais fina. Eu vou passar aqui por debaixo dessa voltinha e vou sair aqui no meio da correntinha. Aí eu vou pegar esse fio e vou trazer ele para cá, para trás. Aí aqui a gente vai ajustando, ó, para a peça não ficar repuxada
para a correntinha ficar do tamanho mais ou menos, né? Todas do mesmo tamanho. E aí agora esse fio aqui eu vou arrematar esse fio e esse aqui a gente pode colar e cortar. Ele já tá bem escondido, ó. Eu posso até puxar ele aqui, e aqui atrás ele fica um pouquinho embolado. Eu puxo, dou uma levantada aqui, já colo e já corto. Eu gosto de levantar bem para poder botar a cola bem lá embaixo. Aqui eu não vou colocar muita cola, porque ele já tá bem na pontinha. E aí eu volto com ele pro lugar, aperto para a cola dar uma fixada, dar uma secada e já corto aqui. Na hora de cortar, eu não simplesmente pego e corto, eu puxo um pouquinho o fio, para quando eu soltar, ele entrar, essa pontinha aqui, ela voltar pro lugar e não ficar aparecendo nada aqui. Se eu simplesmente pegar e cortar, vai ficar aparecendo aqui uma pontinha do fio. E aí agora eu vou pegar esse fio aqui, então, que a gente fez, a gente arrematou aqui, né, finalizou aqui, eu vou pegar e vou esconder ele. Vou pegar minha agulha e vou esconder. Aqui eu posso esconder passando por debaixo de toda essa carreira aqui de ponto baixo que a gente fez. Ou vir aqui para o meio e esconder para cá também. Eu vou vir escondendo aqui e depois eu vou passar um pouco para o meio. Não preciso esconder todo esse fio, porque é muito fio, acabei deixando um pedaço grande. Mas eu gosto de esconder uma quantidade suficiente que vai me dar segurança e não vai soltar. E aí depois, mais uma vez, a gente pinga um pinguinho de cola e pronto. Agora sim, a base ela tá finalizada. Vou fazer assim para vocês terem uma ideia de como que ela ficou. A gente dá uma ajustada aqui. A bolsa ela vai ficar nesse formato aqui redondo. Ela já tá pronta, assim, a estrutura dela praticamente pronta, só falta fazer as duas laterais. E aí o resultado dela é mais ou menos esse. Daí agora a gente vai, com a base já pronta, a gente vai fazer a aplicação do forro. Como que eu faço essa aplicação do forro? Primeiro, eu vou fixar ele, para ser mais fácil de costurar, eu vou fixar ele utilizando a cola. Então eu vou colar em pontos estratégicos, eu vou colar nas 4 pontas e no meio dos 4 lados, para fixar, para depois eu pegar e costurar. Essa costura eu faço, vocês podem utilizar, tem a linha invisível, mas eu vou utilizar aqui a mesma linha que eu usei para fazer o forro, que ela é uma linha bem do tom do fio, do tom do meu forro. Não coloco muita cola, eu vou só fazer um pinguinho mesmo, porque ela só tem que fixar só para o fio, o forro parar aqui. Não tem a função de colar. A cola ela não vai substituir a costura. Ela só vai mesmo dar uma fixada, assim, parar um pouquinho o tecido para poder eu conseguir costurar e ela ficar uma costura retinha, certinha, não ficar no meio do caminho entortando. Mas não vai substituir a cola, não vai substituir a costura, tá? Então a gente vai colar aqui para depois fazer a costura. Então aqui agora eu já fiz, né, a colagem, já fixei o meu forro, todos os cantinhos, já pinguei aqui, fiz um pinguinho de cola, só mesmo para poder segurar esse forro. E aí agora, como eu falei, eu vou estar utilizando aqui uma linha de costura do mesmo tom do meu forro, mas vocês podem estar utilizando uma linha invisível, que aí combina com qualquer tecido, né? E aí aqui como que eu vou fazer essa costura? Eu vou pegar sempre entrando no fio de malha, e aí pegando aqui bem na pontinha do forro, né, do tecido. Vou tentar mostrar aqui para vocês mais de pertinho, ó. Vou estar entrando sempre, primeiro no fio de malha e depois aqui na pontinha do forro. E vou fazendo um pontinho bem aqui na pontinha, assim, pegando bem na pontinha do tecido.
para não ficar marcando muito ele. E aí sempre puxando, deixando bem esticado a linha para ficar bem preso. Então eu vou entrar aqui primeiro no fio de malha e aí depois bem na pontinha do tecido. E aí vou costurando. Vou puxando, ó, para ficar bem justinho, bem certinho. E vou fazer isso em volta de todo o tecido. Bom, então agora aqui eu já finalizei toda a costura desse meu forro. Tá, vou botar aqui bem de perto para vocês verem, bem sempre na pontinha que eu vim costurando. E aí aqui agora a gente vai fazer novamente aqui o ajuste da bolsa, do formato dela fechado. Agora já com o forro colocado. E aí a gente vai fazer, para finalizar agora a bolsa, as duas laterais. Essa lateral eu já fiz uma aqui, eu já tenho uma aqui pronta para poder mostrar para vocês. Ela é uma base circular, tá? Com 3 carreiras, o círculo mágico, a carreira de pontos de aumento e a terceira carreira, né? Que é a segunda carreira de aumentos intercalando com ponto sozinho. Eu vou fazer aqui agora o outro lado, então uma base de um lado a gente já tem pronta e eu vou fazer aqui agora junto com vocês o outro lado. Então vou deixar aqui a bolsa de lado, vou pegar meu fio de malha, eu vou deixar aqui um pouco desenrolado para facilitar. Vou continuar trabalhando com a minha agulha número 6 e aqui então eu vou começar fazendo o meu círculo mágico. Para quem não sabe, né, o círculo mágico a gente começa deixando o início do fio aqui, a pontinha para baixo. Eu faço uma volta aqui na minha mão, desse lado de cá fazendo um formato de cruz, de X, do lado de cá deixando aqui um fio paralelo ao outro. Eu vou com a minha agulha, vou passar por debaixo dessa primeira, por cima dessa segunda e vou enganchar aqui com o ganchinho da minha agulha para puxar esse fio para cá. Daí eu vou girar a minha mão, vou puxar aqui o fio da altura e esse aqui já vai ser o meu primeiro ponto baixo. Vou laçar o fio do rolo e já vou fechar aqui meu primeiro ponto baixo. E aí aqui eu tenho o círculo mágico, eu ajusto esse fio do início do trabalho, eu trago ele aqui para frente, diminuo aqui o círculo mágico. E aí agora eu vou fazer aqui, eu já fiz o meu primeiro ponto baixo, vou fazer aqui, colocar mais 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. Então eu vou passar com a minha agulha aqui por dentro do círculo mágico, pegar o fio lá atrás, voltar com ele por dentro do círculo mágico. Eu vou ficar aqui com 2 laçadas na minha agulha, laçar o fio do rolo e vou fechar aqui meu ponto baixo. E aí eu vou ficar com 2 pontos dentro do círculo mágico. Esse fio aqui a gente sempre vai puxando para poder ajustar aqui o círculo mágico. E aí eu vou fazer mais um ponto, vou fazer aqui agora rápido porque é fácil de fazer. E aí no total a gente tem que colocar 7 pontos baixos aqui dentro do círculo mágico. Vou contar aqui quantos que já tem. Eu tenho aqui o inicial, que esse aqui é o meu primeiro. 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer só mais um ponto baixo aqui dentro. E aí aqui agora esse fiozinho do início eu vou puxar para poder fechar o meu círculo mágico. A gente puxa bem para deixar ele bem fechadinho. E aí essa laçada aqui eu vou soltar e vou fechar esse meu círculo mágico aqui. Então eu vou pegar essa minha primeira correntinha aqui deitada, eu vou entrar com a agulha por debaixo dela. Vou pegar essa laçada aqui que eu soltei, puxar aqui para trás. E aí eu vou ajustar aqui esse meu círculo. Eu vou pegar o fio que tá vindo aqui do meu rolo.
Eu seguro essa minha laçada que levei lá para trás. O fio que tá vindo do meu rolo eu vou puxar para poder diminuir essa laçada. E eu puxo a laçada para poder diminuir essa voltinha aqui. Eu vou fazendo esse ajuste aqui até ficar uma voltinha do tamanho do resto dos outros pontos. E aí agora a gente vai fazer o quê? A segunda carreira eu vou começar trabalhando aqui essa base, ela é toda feita em ponto baixo centrado, então eu tenho que entrar no centro desse meu primeiro ponto. Daí eu faço dessa forma que eu acho mais fácil, eu passo com a minha agulha. Se vocês tiverem dificuldade, troca a agulha, usa uma mais fina, né? Um tamanho, uma numeração menor. Mas eu acho mais prático fazer. Eu passo por debaixo dessa alcinha aqui, ó. Passo primeiro por debaixo dela. E aí aqui atrás, ó, a gente tem o primeiro ponto baixo. Eu tenho que entrar no meio dele. Então eu vou vir com a minha agulha caçando. Essa agulha aqui, ela tem a cabecinha dela um pouquinho grossa. É ruim de passar, porque esse primeiro ponto ele é sempre muito apertado. Então quem tiver dificuldade pode trocar a agulha e usar uma agulha, uma numeração menor, para poder passar por esse primeiro ponto aqui, que é mais apertadinho, passar de forma mais fácil. Eu vou forçando aqui, ó, até achar o meio dele. Dou uma ajuda aqui com... E aí eu consigo aqui, ó. Eu tô no meu primeiro ponto, eu tô debaixo aqui dessa voltinha que tem atrás de todos os pontos baixos, e a minha agulha saiu entre uma perninha e outra perninha. Aí eu vou pegar, enlaçar essa laçada que eu levei lá pra trás, eu vou passar por dentro da minha agulha. Aí pode ajeitar aqui o círculo mágico. Vou pegar esse meu fio, por enquanto, esse fio aqui do início do trabalho, eu vou deixar ele solto. Vou pegar o fio aqui do rolo, vou enlaçar e trazer aquele pra frente, vou dar altura e vou fechar meu primeiro ponto baixo. Então aqui a gente fez o círculo mágico. Nessa segunda carreira a gente vai fazer todos eles pontos de aumento. Então eu fiz aqui um ponto baixo, vou entrar no mesmo lugar, no centro do primeiro ponto baixo, né? E vou fazer 2 pontos baixos para fazer um ponto de aumento. E aí eu vou entrar aqui no próximo ponto baixo, no meio dele. Sai aqui no meio e aí vou fazer 2 pontos baixos para poder fazer um ponto de aumento. Vou fazendo isso até o final dessa carreira. No próximo também. Aí aqui agora eu tô chegando no meu último ponto baixo. Vou entrar aqui no meio, puxar o fio, fazer meu primeiro ponto baixo, vou entrar de novo no mesmo lugar e fazer meu segundo ponto baixo, que é o ponto de aumento. Aí reparem que o meu círculo mágico, que estava fechadinho, ele abriu. Eu vou soltar essa laçada, por isso que a gente não esconde já de cara esse fio aqui. E eu vou puxar de novo esse fio do início do trabalho, puxo bem ele, e aí ele volta a fechar aqui o círculo mágico. Aí agora eu vou fazer mais uma carreira, então para fechar essa carreira aqui eu vou entrar, eu tenho meu primeiro ponto baixo aqui, tenho minha primeira correntinha, vou entrar por debaixo dessa correntinha, de trás para frente, vou pegar essa laçada, vou levar ela lá para trás, vou diminuir aqui essa laçada, puxando o fio que está vindo do rolo. Aí eu vou ajustar aqui essa voltinha, vou regular aqui bem. E aí eu vou continuar entrando aqui no primeiro ponto, no centro dele. Aí aqui agora eu vou pegar esse fio do início, vou trazer ele para cá, porque eu vou começar a fazer um fio conduzido para esconder ele. Vou pegar o fio do rolo, vou enlaçar, puxar ele para frente, dar altura. Aí eu vou puxar aqui essa laçada que eu levei lá para trás, que ela tá fugindo. E o fio, ó, que a gente vai conduzir, eu vou botar ele aqui no meio. Vou pegar essa laçada que eu levei lá para trás, vou enganchar ela aqui na minha agulha. E agora o fio do rolo, eu vou pegar e trazer ele para frente. Então aqui eu fechei meu primeiro ponto baixo e a gente tem essa situação. O fio do início do trabalho tá aqui, a gente vai conduzir ele escondendo ele aqui. E aqui é o fio que tá vindo do rolo. Eu comecei aqui fazendo um ponto baixo.
A gente vai ter que nessa carreira aqui intercalar, começar a colocar ponto baixo sozinho para cada ponto de aumento. Então vou começar aqui com ponto baixo sozinho, nessa próxima eu vou fazer um ponto de aumento. Então vou fazer 2 pontos baixos vindo do mesmo lugar. E aí eu vou sempre ajustando esse fio aqui que eu tô escondendo, eu vou puxando para poder manter ele esticado. Aqui o próximo eu vou fazer um ponto sozinho, e aqui agora no próximo eu vou fazer um ponto de aumento. O próximo eu vou fazer um ponto sozinho e eu vou intercalando assim até o final. Um ponto sozinho, um ponto de aumento, um ponto sozinho, um ponto de aumento. E lembrando de ir escondendo esse fio aqui, eu vou sempre puxando ele para manter ele esticado aqui embaixo, não embolar. E vou escondendo, vou conduzindo ele até o final. Aqui eu já cheguei no final e vou soltar aqui essa laçada, cortar um pedaço, não precisa ser um pedaço muito grande, um pedaço aqui do fio. Vou puxar essa laçada aqui toda para fora. E aí aqui agora eu vou fazer o fechamento da carreira. Vou pegar aqui a agulha, entrar por debaixo dessa correntinha aqui, primeira. Puxar esse fio lá para trás. Eu vou puxar bem, para ficar bem certinho aqui do tamanho das outras. Vou colocar aqui a agulha de tapeceiro para ficar mais fácil de passar e já esconder o fio e arrematar. Aí eu vou vir com esse fio, vou passar aqui por dentro dessa correntinha, por debaixo dessa voltinha, sair aqui atrás. E aí aqui eu faço o fechamento da minha base circular. E aí agora eu já vou aproveitar e esconder esse fio aqui por trás dos pontos baixos. Vou pegar aqui a cola, pingar aqui um pouquinho dela. E aí vou botar aqui o fio, cortar, puxar ele aqui para cortar. E aí a gente já tem aqui então as duas bases. Eu sempre confiro aqui se elas estão do mesmo tamanho. Uma dica que eu dou quando a gente vai fazer um trabalho em que a gente tem dois lados e que os lados, né, as duas bases têm que ser do mesmo tamanho, é produzir elas no mesmo momento, assim, no mesmo dia, na mesma situação, para poder você ter a mesma tensão no ponto e elas ficarem do mesmo tamanho. Então aqui eu tenho as duas bases já prontas para a gente fazer a colocação na bolsa. Então eu vou primeiro colocar um lado. E aí, a colocação eu vou estar utilizando a agulha de tapeceiro e um pedaço aqui do fio, que eu já deixei separado. Ela é bem simples, para quem tem um pouquinho de dificuldade, nesse primeiro momento, pode utilizar marcadores. Daí vocês vão colocar aqui a base redonda. E aí vão segurar aqui com marcadores, para facilitar, para essa base ela não ficar se deslocando. Mas aqui eu vou colocar direto, eu vou utilizar ela direto. Eu vou dar uma apertadinha na base, ela vai ficando assim um pouquinho para dentro, tá? Para ela poder entrar certinha. Então ela fica como se fosse uma cuia aqui para dentro. E a gente vai meio que pareando, tá? Aqui as duas correntinhas, a da base e aqui do meu ponto baixo da bolsa. E aí eu sempre começo da parte de dentro para fora da bolsa. E como que a gente vai fazer esse arremate aqui, nessa junção? Eu vou estar sempre passando por debaixo da correntinha. Eu vou passar por debaixo da correntinha tanto daqui quanto daqui. E eu, de preferência, passando com a agulha sempre reta, para poder a costura ficar certinha, não ficar torta. Então eu vou começar aqui, ó, por dentro, vindo de dentro para fora da parte da bolsa e não daqui da base, da lateral. E aí eu deixo, ó, um tanto aqui de fio para a gente depois poder fazer o arremate, tá? Então eu vou vir aqui de dentro, vou entrar na próxima correntinha e já vou entrar aqui, ó, na correntinha equivalente, ó, entrando com a agulha reta da minha base aqui da lateral. Eu vou passar aqui nesse primeiro momento, quando a gente puxa, eu tenho que segurar aqui, senão ele vai junto. E aí eu coloco bem firme, assim, eu vou estar sempre
puxando bem, tá? Para ele ficar bem firme, bem costuradinho. Aí agora eu vou entrar na próxima correntinha e vou vir aqui, ó, exatamente na próxima, aqui de frente com ela, para poder fazer essa costura. E aí eu vou puxar. Aqui eu já entrei, já passei por uma, então na hora que eu puxar, ela não vai mais puxar esse fio daqui, ela já vai ficar bem fixa, tá? Então eu vou puxar aqui, sempre puxando bem para ficar bem costuradinho. E aí eu vou entrar aqui agora na próxima, eu vou entrar nessa daqui e vou olhar aqui de frente, ó, com a minha agulha. Ela tem que estar de frente pro próximo e reto, né? Aí a gente puxa bem para ficar bem escondidinho aqui a costura. E aí eu vou seguir fazendo isso aqui. Vou entrar no próximo e aí vou botar minha agulha reta. E vou costurar aqui, puxando. E vou fazer isso até o final. Vou entrar no próximo. E aí aqui no próximo. Nem sempre, ó, nem sempre ele vai ter a costura aqui certinha. Eu vou entrar aqui no próximo. E aí ele vai, o certo seria vir nessa daqui, mas aí eu vou entortar minha agulha. Então eu vou com ela reto, e aí eu vou entrar nessa daqui. Aí vão ter algumas situações em que eu vou pular algum ponto, não tem problema. O importante é eu estar sempre entrando com a agulha reta e não assim, tá? Então eu vou entrar aqui no próximo. E aí a minha base, ela vai ficando pra dentro, tá? Ela vai ficar fazendo um formato de cuia. Agora que eu cheguei aqui, ó, eu passei pela última correntinha, entrei aqui, passei no sentido da minha base por debaixo dessa correntinha e saí aqui debaixo dessa correntinha, chegando aqui. Vou puxar bem esse fio e aí aqui não tem mais onde entrar, eu vou vir direto aqui e passar por essa próxima correntinha. Eu vim com o fio daqui pra cá e aí eu vou pular aqui e vou vir direto pra cá. Vou fazer isso aqui, ó, com a bolsa. E aí eu vou vir de volta para a correntinha para cá. Vou sair com o meu fio vindo para cá, dando essa volta aqui, fazendo isso aqui. Aí agora eu vou pegar esse outro fio, tá aqui que a gente começou botando ele aqui, vindo de dentro para fora. Vou passar aqui na minha agulha, para poder colocar ele mais para cá. Vou botar esse fio pra cá pra não atrapalhar. Eu vou vir com esse fio aqui, ó. Eu vou entrar nessa correntinha que fica bem de frente pra ele. E aí eu vou vir aqui, entrar nessa correntinha aqui. E pegar, ó,
entrar nessa correntinha e trazer pra cá essa ponta aqui. E entrar aqui de volta. O que eu tô fazendo com isso? Eu tô chegando a pontinha a quina, né, dos dois lados, para ficar bem pertinho aqui, bem fechado. E aí agora eu vou vir e passar pro lado de cá. Aí aqui eu vou fazer o quê? Eu vou dar um nó, só para poder garantir que essa lateral fique bem fechadinha. Eu vou dar um nó aqui. E aí agora, esse fio que sobrou bastante, eu vou cortar, tá? Pode ser um tanto assim. E aí eu vou esconder esses dois restinhos de fio. E aí colar, né, no final, esconder e colar para cortar o que sobrar. Aí aqui eu vou passar, posso passar para cá, por aqui por debaixo dessa correntinha. E aí esconder aqui, ó, por debaixo desses pontos. Aí vocês vão ver aonde fica melhor para vocês esconderem. E aí esconde, puxando bem para não ficar aparecendo, esticando, né, o fio. Dou uma ajeitada aqui assim nos pontos. Vou esconder um tanto e depois eu corto, eu colo e corto. Vou fazer do mesmo jeito desse lado de cá, passar aqui na agulha. Passar aqui por debaixo dessa correntinha. Aqui não tem muito um lugar muito certo, é meio que aonde der para passar, que não fique aparecendo, né? Que fique com acabamento bem feitinho. Então, vocês vão ver aí o lugar que é melhor de passar, né? Para esconder o fio. E aí agora, um lado já foi, aí agora a gente vai colocar, aplicar exatamente o mesmo processo do lado de cá, fazendo a costura exatamente do mesmo jeitinho para a bolsa ficar com esse formato aqui circular. Então eu vou adiantar aqui o vídeo, vou colocar, né, fazer a aplicação dessa outra base, dessa outra lateral, e aí quando eu tiver com a bolsa pronta eu volto aqui para mostrar para vocês. Voltando aqui, já com a bolsa Madai finalizada, então eu apliquei exatamente do mesmo jeito, como a gente aplicou um lado, eu apliquei o outro lado, então o resultado ficou assim. Do lado que eu apliquei e do lado que a gente aplicou juntas, né, que eu fiz com vocês. Fiz exatamente do mesmo jeito. E aproveitei, já coloquei aqui a alça. Tô utilizando aqui, optei por uma alça curtinha. Essa alça ela tem aproximadamente 70 centímetros de corrente. E com um mosquetão, que eu gosto muito de utilizar, a argola articulada como mosquete. Eu acho que ela é prática de colocar e ela fica muito bonita. E aí a bolsa ela ficou assim por dentro, com o forro ali super aplicado, com esse fecho de imã que fica super fácil de abrir e fechar a bolsa. E aí ela ficou com esse resultado na frente, na parte de trás da bolsa. E eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Se vocês querem que eu traga mais conteúdos como esse, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. E se você não é inscrito ainda no canal, corre para se inscrever para não perder as próximas videoaulas. Até a próxima aula!